Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 27 de julho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. E que fechamento, hein, meus amigos? O negócio azedou o caldo aí para o Ibovespa, que fechou em queda de 2%, tá? Os ativos estão em leilão aqui nesse momento, mas o Ibovespa caindo forte, perdendo aí basicamente os 3 pregões de alta da semana. E aí, para quem assistiu todos os fechamentos de mercado aqui, vai lembrar aí que eu falei que o importante era que o gráfico semanal conseguisse fechar lá acima daquela resistência. Eu vou comentar aí já novamente com o gráfico na tela. Enfim, vou falar também de Petro, Vale, mini índice, mini dólar, todos os ativos. A grande maioria dos ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Lembrando, pessoal, se eu falei do papel aqui hoje, muito provavelmente amanhã não vai ter mudado a leitura técnica, tá? A não ser que o papel tenha subido aí 8, 10, 15%, tá? Do contrário, subiu 1%, 2%, 3%, muito provavelmente não mudou a leitura, tá? Então, tinha bastante ativo repetido, tá? Então eu tirei bastante da lista aí por conta disso. E vou comentar sobre a operação de swing trade que se encerrou hoje, com o mercado caindo aí mais 2%, a nossa compra bateu no alvo. É isso aí. Então vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal também. E nos comentários aí embaixo você aproveita para deixar o seu pedido para que a gente possa comentar sobre ele na análise de fechamento de amanhã, tá bom? E aqui tá meu Instagram também, para quem quiser, fica à vontade aí. Vamos lá, vinheta na tela. Para você que pulou a vinheta, não esquece do seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Vamos tentar manter aí os 700 likes que tem tido na média, tá bom? Se você conseguir me ajudar com esse joinha aí, vai ser muito bom para mim, tá bom? Vamos lá, Ibovespa na tela. E lembrando aí, pessoal, as vendas do curso do Dalton ainda estão em andamento. Opa, deixa eu só colocar aqui. As vendas do curso do Dalton ainda estão em andamento, tá? Tá aqui embaixo, ó, o cupom de 15% de desconto, tá? Eu vou rapidamente colocar a minha imagem de volta, porque eu acabei de ver que minha ferramenta de desenho não está ativa. Deixa eu colocar aqui. Enquanto isso, eu li um comentário aí falando, hoje o Kaique não falou sobre o time dele, né? Infelizmente meu time perdeu ali o primeiro jogo da Copa do Brasil, mas tem o jogo de volta ainda, pessoal. Então, vamos ver o que o Morumbi vai nos trazer aí de bom, tá bom? Não na próxima, né? No dia 16, quarta-feira. Inclusive, provavelmente estarei lá. Pronto, consegui colocar de volta a minha ferramenta aqui. No dia de hoje, então, o Ibovespa apresentando queda aí de 2,03%. Tinha bugado aqui o meu Ibovespa, agora sim, 2,03% de queda. E olha só, pessoal, perdeu aqui o candle de quarta-feira, perdeu o candle de terça-feira, perdeu o candle de segunda-feira, ou seja, perdeu 3 candles de alta aqui numa única sessão. Muita pressão vendedora aqui no dia de hoje. Pode reverter isso aqui amanhã, Kaique? Na renda variável pode tudo, mas a gente trabalha com probabilidade. A probabilidade de acontecer isso aqui amanhã não é tão alta assim, tá? É mais, na verdade, muito mais baixa do que média para alta, tá? Então, assim, é possível que a gente tenha aqui uma sexta-feira mais parada, inclusive amanhã, tentando segurar na média, tá? Seria até bom se isso acontecesse ao invés de apresentar outro candle forte aqui. Seria péssimo aí, tá? Que aumentaria a chance de poder vir perder aí a região dos 117 mil pontos. Então, por enquanto, estamos próximo do suporte aí da média, com essa região de topos anteriores aí, tudo na faixa dos 119.700 até 119.500, tá? Então, temos ainda uma região de suporte pela frente, tá? Então, a tendência de alta não foi perdida, né? Que foi retomada aqui, mas mesmo com esse grande candle de baixa, a tendência de alta ainda não foi perdida, tá? Mas enfraqueceu bem. E aí, lembrando que eu tinha comentado com vocês,
né? O semanal era muito importante que conseguisse confirmar um fechamento acima. E está voltando aqui para baixo. Tá? Então, vai ser bem ruim mesmo aí, porque pode ficar mais de lado aqui, ou até mesmo ir lá buscar a região da média, no 115,600, tá? Então, vamos ficar de olho aí o que a sexta-feira nos aguarda, o último pregão da semana, e basicamente aí quase que o último pregão do mês, acho que segunda-feira seria o último pregão do mês. Então, bem ruim aqui o candle de hoje do Ibovespa, mas ainda em cima de uma região de suporte. Vamos ficar de olho aí amanhã e segunda para ver o que o nosso índice pode trazer aí para a gente. Mini índice, na sessão de hoje queda de 1,95% até o momento, aqui já testando o suporte da média, já devolvendo também forte aí os candles da semana, tá? Gráfico de 60 minutos. A gente teve um mini índice aí abrindo nessa região aqui que tinha sido marcada, que estava aí no fechamento de ontem, tá? Abriu e simplesmente despencou, tá, pessoal? Não segurou nesse fundo, tentou, né? Mas não conseguiu segurar, não conseguiu aí apresentar um repique, tentar vir testar uma resistência. Passou batida aqui, foi um tiro mesmo, tá? Passou essa outra região de fundo aqui também e tá lá quase na média móvel de 200 períodos, que é a região dos 120.345 pontos, tá? Pode bater lá e tentar apresentar algum repiquezinho, tá? Então fica de olho aí no gráfico de 5, de repente até 2, 10 minutos, enfim, o gráfico que você achar melhor, um sinal de alta acima dessa região de preço aqui pode apresentar alguma possibilidade de repique aí, tá? E aí todos esses suportes que foram perdidos agora vão passar a funcionar como resistência. Então, aqui, 120, 880, resistência. Depois em vender. Dólar, na sessão de hoje aí vindo para fechar em alta de 0,36% até o momento. Tivemos aqui uma sinalização de fundo sendo apresentada aí. A mínima de hoje aí foi na faixa dos 711. A gente tinha comentado aí que o semanal estava querendo buscar aquela região de suporte, chegou próximo, né? Olha, não bateu exatamente lá, mas chegou bem próximo aí hoje. Gráfico de 60 minutos. Tivemos então uma abertura basicamente estável, estável não, com gap de baixa, mas ficou aqui nessa região de suporte, ficou bem de lado aí, apesar de um candle de alta, um candle de baixa, ficou bem de lado aqui, e aí sim, a partir das 2 horas da tarde ali, apresentou uma baita de uma força compradora, tivemos aí o teste na região dos 750 até a região dos 760. Ameaçou sinal de topo, reverteu aqui amanhã, possibilidade de compra. Corrigiu até a média, gerou sinal de fundo, possibilidade de compra também. Perdeu a média e gerou sinal negativo, foi lá bater na média pelo gráfico de 5, de 10 minutos e deu continuidade no movimento de baixo, foco na ponta vendedora, tá bom? Mas do jeito que está sendo apresentado aqui, eu ficaria de olho aí, ou numa reversão de topo, ou num sinalzinho de fundo ascendente aqui, o mais próximo da média, para olhar para compra. Falando agora do DI, na sessão de hoje aí o DI apresentando alta de 0,14, basicamente aí ficou de lado comparado à sessão de ontem, tá? Mas ainda dentro do movimento de baixa. A gente teve perda de mínima e não ocorreu superação de máxima. Então, seguimos aqui neste movimento em direção àquela linha amarela que a gente tinha marcado aí, pessoal, na região dos 10.406, que é essa região aqui de fundo anterior do gráfico semanal, tá? Então, continuamos aí caminhando em direção àquele nível de taxa aí por daí. Petrobras, essa daqui bateu forte aí no dia de hoje, 5,19%. Para quem tinha me criticado aí, o Kaique não compra, né? O ativo está indo embora. É o que eu falei, pessoal. Infelizmente aí não vai ter como, né? Por mais que de repente você goste muito da minha análise, em algum momento você vai discordar de mim, né? No sentido de, não, aqui eu compro, mesmo o Kaique não comprando. E não tem problema nenhum nisso, tá? Não tem problema nenhum mesmo. Mas eu sempre procuro pela melhor relação risco-retorno. Ou seja, eu aguardo um ponto aí que eu consiga ter um risco pequeno e um espaço considerável para eu dar continuidade no movimento de alta. Então, se eu tivesse comprado aqui, olha o tamanho do meu stop. Se eu colocar o stop técnico, né, que é abaixo do fundo, para andar até o topo, olha o tamanho desse espaço para eu ter um lucro e olha o tamanho desse espaço aqui para eu tomar de prejuízo. Não faz sentido. Relação risco-retorno é isso, não faz sentido. Então, basicamente aí o candle de hoje aí mostrando que não fazia sentido nenhuma compra aqui no meio do caminho, tá? Não estou dizendo que para quem comprou aqui tá errado, mas no meio do caminho não fazia sentido nenhum aí
abrir compra, tá? Enfim, não veio uma correção como a gente estava querendo aguardar aí, uma correção mais fraca na média, veio forte, né? Com a expectativa de continuidade no movimento de baixa aí para as próximas sessões, foi bem forte mesmo. Vamos ficar de olho aí amanhã, inclusive, se vier para testar a média ali e começar a deixar uma sombrinha, fechar próximo aqui, vai aumentando muito a probabilidade de continuidade no movimento de baixa nas próximas sessões, em linha até com a venda que eu estava fazendo. Faltou aqui, se não me engano, tinha faltado 5 ou 2 centavos, não sei, para bater meu alvo, e acabou me tirando lá no zero depois, tá? Mas aumentou a expectativa de voltar aí para essa região, tá legal? E agora a tendência indefinida aqui no curto prazo, tá? Tivemos um movimento de baixa e uma nova sinalização de topo descendente, tá? Então temos uma tendência indefinida, com viés mais negativo. Quando confirma a tendência de baixa, Kaique? Quando perder aqui esse fundo, tá? Quando perder este fundo ascendente aqui, confirma aí a tendência de baixa no gráfico diário. Tá? E aí, perdendo esse fundo aqui, anula a tendência de alta também do gráfico semanal. Então, para quem está comprado no gráfico semanal, a perda desse fundo anula aí a tendência de alta. Então, tomar cuidado aí também para os compradores de médio prazo. Vale, na sessão de hoje, queda de 1,87%. Essa está vindo do jeito que a gente gostaria, né? Para poder vir aí fazer o teste daquela região de antiga resistência. Bateu lá, gerou sinal de alta, muito provavelmente na próxima semana, dá para ficar de olho aí numa comprinha, tá? E se superar a máxima aqui amanhã, Kaique, já abre a possibilidade de compra? Tecnicamente, sim, mas eu ainda gostaria de ver pelo menos mais um. Lembra que eu falei para vocês aí, pelo menos 3 quilos aqui, ficaria bacana para abrir uma compra depois. Enfim, vamos ficar de olho aí, se amanhã apresentar mais um stopzinho curto, lá na segunda-feira, uma sinalização de fundo ascendente, ainda aumenta a expectativa de poder buscar os 75 e depois a região dos 77. Agora falando aí da operação de swing trade que foi encerrada hoje, pessoal. Suzano, que subiu aí nada mais nada menos que 1,57% e pegou o nosso alvo lá na região dos R$ 47,14. Então, enquanto o mercado inteiro afundou, nossa querida Suzano foi lá buscar o alvo em 3 para 4 dias de operação aí, tá? Tivemos aí um ganho na operação de 5,4, deixa eu pegar no detalhe, para não falar besteira aí para vocês. Tá bom? Ó. 5,36% de ganho na operação, tá? E sobre o captações de swing trade aqui na DV Invest, tá? E no ano aí com uma rentabilidade de 8,31% de ganho, tá bom? Então, bateu aí no objetivo. Se por acaso alguém quiser esticar aí, a próxima resistência é nos R$ 48,33. Minha sugestão, vai levando a cada nova mínima ascendente que foi sendo apresentada. Gerou topo descendente, pula fora da operação. Agora, atendendo aos pedidos de análise que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Se até aqui você não deixou seu joinha, clica aí no joinha, vamos deixar aquela meta ali, aquela meta não, né? Aquela média pelo menos de 700 likes, tá bom? E aí a gente vai tentando aumentar aí essa meta. Essa média, puxa, por que eu tô com meta na cabeça? Porque saiu resultados de meta, se não me engano, hoje, antigo Facebook. Enfim, JBSS3, primeiro ativo aí a ser analisado, no dia de hoje queda de 0,88%, depois da sinalização de fundo ascendente, o candle de baixa não anulou ainda o fundo, também não enfraqueceu. Para quem está comprado, dá para tentar já tirar o stop daqui de baixo e deixar abaixo aqui da mínima do grande candle de alta aí. Então seria stop nos 17 e aqui o fundo mesmo, nos 17,47. Semin 3, na sessão de hoje queda de 2,69%, o papel voltou aí para fechar este gap, voltou forte aqui na sessão de hoje, mas eu ainda fico de olho aí com bons olhos para o papel se segurar aqui na região da média e gerar uma sinalização de alta. Eu foco em compra aqui no curtíssimo prazo do papel, tá? Depois de apresentar essa força aqui na ponta compradora, se não devolver tudo, é claro, se segurar aí na média, eu olharia assim para uma compra de swing trade nos próximos dias, tá legal? Aí a gente tem a região de resistência que já foi testada aí dos 4,50, tá? Tem alguns topos aí nessa região. Depois é a região dos 4,80 e por fim a região um pouquinho mais acima ali dos 4,90 até os 4,96, tá? Então esses seriam os níveis aí de resistência. E o suporte é os 4,30 aí por enquanto.
BBAS3, na sessão de hoje, queda de 2%, dando continuidade no movimento de baixa, aqui o canalzinho de baixa sendo bem apresentado, em direção ainda à região da média lá do semanal, nos 46 e 43. Está chegando aí para quem está interessado em compra, pessoal. Bateu lá, gerou sinal de alta, abre sim essa possibilidade. O gráfico semanal está corrigindo fraco, tá bonito, não perdeu tendência de alta aqui ainda, gerou sinal de fundo ascendente no semanal, também abre possibilidade de compra aí, olhando para médio prazo, tá bom? Então, muito bonito aqui o que está sendo apresentado aí no ativo neste momento, no quesito de correção, tá? Porque está sendo uma correção saudável, não está devolvendo aqui com aqueles candles fortes aqui, tá? Não está fazendo isso, então tá bem bonitinho mesmo por enquanto aí, para continuar olhando para compra. Ainda não chegou o momento, mas está ficando bacana, tá amadurecendo. Taesa, na sessão de hoje, aí queda de 0,6%, o papel aqui quase que rompendo aí, é o menor fechamento de toda essa lateralização, tá? Mas não perdeu aí ainda essas mínimas, mas está caminhando em direção aos 35,77, pessoal, que é a região da média de 200, que é a região da média lá do mensal, perdão, também, enfim, bateu lá, gerou sinalzinho de alta, abre possibilidade de compra para um perfil mais arrojado. Ou para quem tem posição de longo prazo, aqui é um nível interessante aí de aportar, né, fazer novos aportes aí na tua carteira em cima deste ativo, tá bom? Se a gente pegar aqui a retração de Fibonacci, vamos dar uma olhadinha em que momento que o papel tá? Olha só, os 35,77 é bem próximo aí da retração de 50% de todo esse movimento de alta, tá? Então tá vindo aí para um nível importante mesmo de suporte. Então aqui também faz sentido aí uma comprinha, uma alocação a mais, falando até de longo prazo. Cosan, na sessão de hoje, queda de 2,57%. Deixa eu colocar o gráfico aqui de volta. Só um minutinho. Pronto, voltei. Então, 2,57% de queda, papel já tinha gerado sinalização de topo aí ontem, pode ainda continuar um processo de correção aqui em direção à média móvel, inclusive ameaçar um sinal de fundo ascendente e reverter. Nossa, Kaique, mas por que você está falando isso? Porque o movimento de alta, olha só, tá grande. Olha o semanal, pessoal, bem esticado. Onde bateu? Na região de resistência de topos anteriores, fundo. Ou seja, pode corrigir. Se vier até os 18, meu Deus, Kaique, natural, correção natural, buscar a média, tá? O papel, quando ele afasta da média muito, ele tende a retornar à média, tá? O preço, né? Não o papel. O preço tende a retornar à média, tá? Então, ó, foi lá embaixo, rasgou lá para baixo. O que fez? Retornou para a média. Rasgou de novo, inclusive para de 200, né? Retornou lá para a média. Rasgou de novo, retornou para a média. Enfim, então podemos ter aí essa correção sendo apresentada aqui, tá bom? Deu uma escada boa aí. Então, todo cuidado aí para quem for abrir compra aqui de curto prazo numa sinalização de fundo ascendente. Quer que você abriria? Nessa não, tá bom? Não abriria não. Principalmente que o semanal tá deixando aí um baita de um martelinho invertido, estrela cadente, como você quiser chamar aí, tá bom? Seguindo, CSNA3, na sessão de hoje aí queda de 1,36%, o papel depois de conseguir estilingar aqui para cima, sair dessa lateralização toda, gerou uma sinalizaçãozinha aí de topo, não confirmou um fechamento aqui abaixo da mínima anterior, mas gerou sinal de topo. Possibilidade de correção até a região de antiga resistência, ou seja, mudança de polaridade, agora passa a funcionar como suporte, que é a região aí dos 13,42 até a região dos 13,30, que é a média de 200 aí. Bateu, gerou sinal de alta, aqui dá para ficar de olho aí numa comprinha, tá? Tentando pegar aí a continuidade do movimento. Deixa eu ver se fechou o gap aqui. Ainda não fechou, tá? Então, ó, os 14,10 continua como um nível aí de alvo, tá? Para essa comprinha, possível compra, e depois a região lá dos 14,90, basicamente. CPL6, na sessão de hoje, queda de 3,6%, devolvendo aí bem o grande candle de alta de ontem, tá? Caminhando agora em direção à média, nos 8,17, e se fechar abaixo dela, pode caminhar lá para a região dos 7,90 mais uma vez. O sinal de fundo do semanal já vai ficando bem fraco, né? Olha só, chegou a subir aí na semana 7% e agora está subindo aí basicamente 1,7%, tá? Então enfraqueceu bem, ou seja, bateu lá no topo anterior, né? Essa abertura é uma região de resistência e está devolvendo, tá? Não está conseguindo fechar aí acima não, tá bom? Então, para quem estava comprado inclusive no swing trade, aqui hoje foi um sinalzinho bom de saída se você não saiu aí depois desse estilingada, sabendo que esse setor aí não tem volatilidade alta, ou seja, 7,5% é bastante coisa para Copel. Enfim,
Essa perda de mínima aqui foi um sinalzinho de saída, não vejo possibilidade de compra ainda, e também não venderia, tá? A tendência aqui é de alta, tá? Tem uma linha de tendência de alta aqui bem definida, tá? Então, não consigo ver aí uma boa relação risco-retorno no sentido de vender o papel. Ele pode ficar bem travado aí, ou seja, fica ruim para quem quer vender e pegar um movimento bem brusco, e fica ruim para quem quer comprar e pegar a continuidade do movimento de alta. Então, se você quer comprar para pegar a continuidade do movimento de alta, onde é um nível aí que você pode pagar barato no papel, né? Então, aguardar aí níveis mais interessantes do preço, como, por exemplo, a região dos 7,90. Rap Vida, na sessão de hoje aí, queda de 1,3%, mas o papel aí que segue ainda dentro de um movimento de alta, tá? Deixa eu olhar o gráfico de 60 minutos. Ó, ele veio aqui numa correçãozinha, tá? Fechou aí as 2 vezes abaixo da média, mas deixou um candlezinho aqui do formato de um martelinho, tá? Então, a gente pode ter aí uma sinalização de fundo por aqui. Então, para quem está interessado em compra aí de swing trade, dá para tentar abrir aí pelo gráfico de 60 minutos, joga o stop lá embaixo do fundo anterior e tenta pegar a continuidade do movimento aí pelo gráfico diário mesmo, tá? A gente vai ter resistência nessa região aqui mais relevante, que é a região dos 5,15, tá? Tem 3 topos lá naquele nível de preço. Ou seja, você conseguiria levar aí algo próximo de 13 a 15% para casa, tá? Se de fato aí o papel der continuidade. EZTEC, na sessão de hoje aí queda de 1,38%, e para quem está comprado, pessoal, no swing trade, a perda da mínima de hoje, amanhã, é um sinalzinho de saída, olha só. Semanal batendo lá na região de resistência, mensal também batendo na região de topo anterior, com média aí de periodicidade ainda acima do mensal. Então, tomar um certo cuidado aí é importante. A gente pode ter correção aqui sendo apresentada nos próximos dias, tá bom? Todo cuidado aí do mundo. Deixa eu ver, Zé. Ó, ficou interessante aqui, hein? Abre possibilidade de venda, Kaique? Sim, abre possibilidade de venda aqui amanhã com o stop lá em cima, tentando pegar um movimento de baixa. Relação risco-retorno, 45. Olha só, dá bem na média aí um 2 para 1, hein? Bem interessante mesmo, tá? Dá para ficar de olho aí. Dá para ficar de olho aí. Cash 3, na sessão de hoje aí, queda de 0,34 de alta. Não olharia para compra não, tá? Não precisa ter uma correção fraca, ou seja, não pode devolver esse movimento de alta que vem sendo apresentado. Para quem está comprado, se não saiu aí em algum momento, a perda da mínima de amanhã é um sinalzinho de saída. Isso falando de curto prazo. CCRO3, na sessão de hoje, aí, queda de 1,19%, o papel segue firme e forte em direção ao seu suporte dos 13,27, que caso ele seja pedido, aumenta a expectativa de buscar aí a região dos 13, dos 12,30. Também seria aí uma região mais próxima ali da média móvel de 200 do gráfico semanal e também da média móvel ali do gráfico mensal, ou seja, o papel tem espaço aí para poder corrigir até esse nível de preço. Para quem está comprado no curto, médio prazo, aperta o cinto aí, tá? Se você não quiser vender, não quiser pular fora do papel, aperta o cinto porque o papel pode esticar até lá, tá? Para quem estiver interessado em venda, tudo bem que a maioria dos rompimentos falham, né? Mas seria uma tentativa aí, vender esse rompimento com stop mais acima ali, tá? Na região dos 13,70. A gente estaria falando aí de algo nesse sentido aqui, tá? Deixa eu puxar esse carinha aqui para baixo. Tirar esse negócio aqui. Algo próximo disso aqui, tá, pessoal? Ó, seria um stop aí, então, de 3,7%, não é um stop tão caro. E para levar até a região que eu mencionei, seria ali levar nos 12,25, seria um ganho aí de 7,4% na operação, tá? Se quiser levar um pouquinho menos, seria na região dos 12,50, tá bom? Seria esse aí o trade em CCRO. CVCB3, na sessão de hoje, aí, queda de 2,27%. O papel já tinha gerado sinalização de topo, hoje até tentou voltar para cima da média, não anulou o topo, então, para quem abriu a venda, o stop permanece aqui em cima dos 3,22, tentando pegar um movimento de baixa até os 2,68 e por fim ali a região dos 2,55, tá? São os próximos níveis aí de suporte mais relevante para o papel. E a expectativa maior segue ainda sendo de baixa, tá bom? No curto, médio e longo prazo. Por fim, Tesla, na sessão de hoje, queda de 2,84%. O papel está caminhando em direção à região da média lá do semanal, pessoal, nos 36,60, tá? Até a região um pouquinho mais abaixo aí de fundo,
dos 35,92, tem um gap aqui nos 37, 35 e 37. A gente pode ver aí a Tesla tentando, inclusive, fechar esse gap, tá? Aqui dá para ficar de olho aí numa tentativa de compra, claro, com um perfil mais arrojado, tá? Mas daria para ficar de olho. Por que eu digo isso? O semanal está corrigindo, pode testar aqueles níveis que eu mencionei, tem bastante média aí para tentar segurar o preço, tá? E tentar dar continuidade no movimento de alta. Então, seria também uma compra até tentando aí de médio prazo. Aqui poderia ser apresentada depois do gráfico diário, tá? Então, enfim, ficar de olho aí para quem está interessado em compra, tá se aproximando de nível interessante aí do preço em Tesla. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço imensamente a participação de todos vocês e confiante aí de que vocês já deixaram um joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Tá legal? Um excelente resto de quinta-feira aí para todos vocês, tá bom? A gente se vê amanhã mais uma vez na sala de mini índice, mini dólar com Dalton a partir das 8h45 da manhã, depois às 9h45 na sala de ações com o Lucas e durante o dia comigo lá dentro do aplicativo do Invest e também no final do pregão, mais uma vez na análise de fechamento. Um grande abraço e até amanhã.